O que seria dos estaduais se não fossem essas zebras tão maravilhosas que passeiam pelos campeonatos Brasil afora? É no Rio de Janeiro, cada vez mais raro, é no Rio Grande do Sul, em São Paulo, em Minas Gerais, enfim. Ontem, mesmo o Flamengo jogando com o Sub-20, vai acontecer isso com o Botafogo hoje, provavelmente com muitos clubes no Brasil colocando o seu Sub-20, um time alternativo, um misto, né? Até porque o Campeonato Brasileiro começa em janeiro. Mas a beleza dos estaduais é a história. A história de você chegar e dizer que em 2026, na estreia do Bangu no Campeonato Carioca, torcedor do Bangu falando, né? Nós vencemos o atual campeão da Libertadores. Ninguém vai lembrar que era o Sub-20, ninguém vai lembrar que o Alacian estava perdendo o gol à beça. Enfim, o Garrincha, com gol de Garrincha. Tem coisa mais emblemática e louca do que um Campeonato Carioca em 2026, nessa retomada de recuperar um pouco do seu prestígio e da sua importância, um estadual mais enxuto, mais curto, uma fórmula diferente para tentar ganhar tempo e ganhar atenção também, né? Muito bacana. Não pela derrota do Grêmio, pela derrota do Flamengo, pelas dúvidas que o torcedor do Santos passa a ter, pela goleada que o São Paulo sofreu, pelos tropeços seguidos que o Atlético Mineiro tem no campeonato estadual. Não. É pela beleza da sobrevivência do futebol raiz. Hoje tem Portuguesa e Botafogo na Ilha do Governador. A Portuguesa com Chay, lembra dele? Eu vi o Chay e tal. Com o Chay, com jogadores que já atuaram pelos grandes clubes do futebol do Rio de Janeiro. Você imagina, para o torcedor da Lusa vai ser a mesma coisa. Não quer saber se era o Sub-20 misturado com jogadores que não atuam há muito tempo. Porque no final das contas o que vale é o resultado da partida, né? E ontem nós tivemos aí algumas zebrinhas passeando pelos estaduais, e é o que ainda faz com que, principalmente, que o campeonato estadual, ele é o campeonato, tirando em São Paulo, que eu acho sério até demais, né? Mas ele é o campeonato da zoeira. Por exemplo, hoje fui comprar pão com a camisa do Bangu, né? Aí já vieram os vascaínos, botafoguenses, os tricolores, tal, o Bangu, tal, o pessoal do Flamengo, pô, vocês estão de brincadeira, você é Bangu mesmo, tal. Tudo para fazer a zoação, que é o mais legal dos campeonatos estaduais, né? Os clássicos, é o mais legal, é o mais legal. No Rio Grande do Sul, eu acho que o peso da derrota do Grêmio é 100 vezes maior do que esse da derrota do Flamengo. É uma decepção porque o Sub-20 do Flamengo é um dos melhores do Brasil. A base do Flamengo é uma base de muita qualidade. E em 2 jogos, um empate com a Portuguesa e uma derrota para o Bangu, em termos de resultado, não é exatamente o que o torcedor do Flamengo esperava. No passado, o Flamengo foi até melhor, né? Também perdeu para o Nova Iguaçu, mas conseguiu uma goleada no Campeonato Carioca. O Flamengo se sagrou campeão e pode se sagrar campeão de novo, né? Mesmo com essa derrota para o Bangu. Isso não vai afetar a caminhada do Flamengo no Campeonato Carioca, pelo menos penso eu, né? Apesar de agora ter que dividir a atenção com o Campeonato Brasileiro a partir do dia 28. Mas foi uma derrota bem menos sentida do que a derrota do time do Luiz Castro no Campeonato Gaúcho, segunda rodada. O Grêmio, que foi muito bem na estreia, goleou, né? Agora dentro de casa, na sua estreia dentro de casa, o Grêmio simplesmente perde para o São José numa partida em que o São José poderia ter goleado o Grêmio. Goleado o Grêmio. Se você pegar os melhores momentos desse jogo, você vai ver um lance do Grêmio. Inacreditável, um lance do Grêmio. Os outros, todos lances do São José. Início de temporada, exatamente para o torcedor apreciar com moderação. Não dá para chegar a meter aquela bronca de que agora com o Luiz Castro tal, tem que esperar. Campeonato estadual é isso. Qual é a diferença agora? Por que o torcedor tem que ficar preocupado? Porque o Brasileirão começa no final de janeiro. Então esse time que perdeu para o São José, ele vai perder para alguém nas primeiras rodadas. Esse time que jogou muito mal e poderia ter perdido de goleada para o São José dentro de casa, ele pode tomar uma goleada de um time mais entrosado.
Então, esse será o problema para times que não têm a espinha dorsal do ano passado e que mudaram seu treinador. É o caso do Grêmio, que mudou seu treinador e está renovando seu plantel. Está renovando no sentido de trazer novos jogadores, né? Não jovens jogadores. E a derrota do Flamengo, ela tem um peso só nível campeonato. São poucos jogos, tiro curto, 2 clássicos. Então, o Flamengo, que tem poucos jogos a serem jogados, ele precisa estar atento agora, porque ele vai ter que vencer clássicos, né? Ele vai ter que vencer clássicos. E perdeu para o Bangu, perdeu ponto para a Portuguesa, então agora restam aí poucos jogos para o Flamengo se recuperar e conquistar mais um tricampeonato. Mas para o torcedor do Bangu, isso aqui não é um podcast do Bangu, é uma homenagem à torcida banguense que resiste. A torcida do Bangu não existe somente, ela resiste, né? O Bangu foi rebaixado no ano passado, a regra do Campeonato Carioca permite que o rebaixado jogue a segunda divisão no mesmo ano, já que é no segundo semestre, e que possa subir, e o Bangu subiu. Então é um pouquinho do resgate da história do futebol carioca também, essa vitória do Bangu sobre o Flamengo em Moça Bonita, com um gol de Garrincha, e não é qualquer gol, é um gol de Garrincha com cara de Garrincha, né? Que golaço do Garrincha, que deu passe excelente para o primeiro gol e fez um belíssimo gol, o jogador do Haiti, o haitiano Garrincha, que pode estar pintando até na seleção, hein? Até na seleção. Já pensou uma Copa do Mundo com Garrincha? Cuidado com o Haiti, hein? Bom, outro também, vamos falar de Campeonato Paulista, né? Outro também que decepcionou a sua torcida, apesar de ser um clássico, né? Foi o Santos. O Santos, que já sofreu muito no primeiro jogo contra o Novo Horizontino, né? Começou mal e aí conseguiu uma virada, né? Nos minutos finais ali, o Santos conseguindo virar com o Tassiano e com o Gabigol. Ontem, diante do Palmeiras, da cavalaria principal, né? O Palmeiras que atuou com reservas, jogadores mais jovens no primeiro jogo, venceu a Portuguesa, né? Agora com a cavalaria, com o grupo principal. Venceu o Santos por 1-0, gol do Alan, que pode ser aí também uma das maiores vendas do futebol brasileiro, joga muita bola, joga muito o Alan. O Palmeiras venceu o Santos, ok, o problema é o Santos, torcedor do Santos, olhando para um jogo como esse, ó, sofremos contra o Novo Horizontino e no clássico perdemos de novo. Como é que vai ser o nosso janeiro? Como é que vai ser esse início de Brasileirão do Santos? O torcedor do Santos fica, é claro, preocupado. Como está preocupado o torcedor do São Paulo, que precisa se reabilitar no Campeonato Paulista. Como está preocupado o torcedor do Atlético Mineiro. Tropeço atrás de tropeço. Enfim, hoje tem mais estadual. Botafogo, Vasco, não sei se atuam com o time principal, provavelmente não, né? As notas que os clubes emitiram é no sentido de deixar o time principal continuar a pré-temporada. E o Fluminense venceu. O Fluminense venceu o Madureira por 2-1, mesclando também jogadores jovens com experiência, né, já também em campeonato estadual, e jogadores que atuaram um pouco, caso do John Kennedy, que acabou fazendo o gol da vitória do Flusão, beleza? Fico por aqui, mais tarde a gente volta aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Valeu!